Em função da proximidade e da relação de amizade que sempre tive com o ex-governador Roberto Requião, estão me perguntando aqui nas redes sociais qual é a minha opinião sobre a possível ausência do ex-governador Requião na equipe do presidente Lula. Antes de qualquer discussão se Requião vai ou não participar da equipe desse terceiro governo do presidente Lula, é bom que se diga que Requião tem a sua história política escrita, carimbada, sacramentada, né? Uma vida política irretocável, irreparável, como homem público, com a sua personalidade, é verdade. Então, quem perde, na verdade, é o governo Lula, de não ter o Pelé da política paranaense, um homem que tem conhecimento da política internacional, da política aqui do Mercosul e, sobretudo, do Brasil. Requião, né? É o Pelézão do nosso Paraná em termos políticos. Agora, comentou-se de que ele seria o presidente da Itaipu Binacional. Agora a gente já tem a informação de que, por influência de políticos do PT, né, por interesses de outros grupos, de que o Requião não fará parte da equipe. Parece que ofereceram o conselho da Itaipu, o Requião disse que seria uma humilhação para a sua carreira política. Requião já foi deputado estadual, secretário de Estado, prefeito de Curitiba, 3 vezes governador, 2 vezes senador, foi vice-presidente do Parlasul, né? Conhece muito a política aqui da América do Sul. Aliás, o presidente Lula, né, está pecando em não se utilizar do conhecimento do ex-governador Roberto Requião, ele que foi vice-presidente do Parlasul, para ser aqui cônsul, embaixador, mas para ter uma função a mais, além do que embaixador e cônsul, para poder realmente fazer a articulação das políticas aqui nos países da América do Sul. Requião poderia ser o grande articulador, né, entre os países do Mercosul no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Nós não temos ainda todas as nossas crianças falando a língua espanhola. É preciso introduzir e fazer com que as crianças pratiquem o espanhol. Tem que ser a nossa segunda língua. Nós somos aqui um continente. Imagina a potência, né, que passaríamos a ser com as nossas crianças, com as pessoas, com a população toda falando bem, né, o espanhol. Mas enfim, eu quero fazer aqui uma comparação, um paradoxo entre o Requião, já que eu falei que ele é o Pelé da nossa política paranaense, com o Pelé jogador, que foi sepultado. Eu estava acompanhando um programa do Datena na Band, com a participação do comentarista Neto, que é bastante polêmico. E o Neto estava injuriado, fazendo críticas homéricas ao Neymar, ao Fenômeno, a tantos outros craques do nosso futebol, por não terem comparecido no velório do Pelé. E aí, os comentários, eu fui ler os comentários. Porque esses jogadores não têm obrigação nenhuma de ir ao velório, porque o Pelé rejeitou a filha, também não foi no velório da filha. Aí eu fiquei pensando, bom, o Edson Arantes do Nascimento, se ser mortal, né, cheio de pecados, quem é que não tem pecado? Já está na Bíblia, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então a gente tem que separar o Edson Arantes do Nascimento, com uma carga de pecados aí, de erros, de problemas, de defeitos. Se a gente for levantar a vida desses jogadores aí, do Fenômeno, do Neymar e de tantos outros, você vai deixar de admirar os gols, os dribles espetaculares. Vai falar, não, né? Então, o Pelé, você tem que separar o Edson Arantes do Nascimento do Pelé, né? O Edson Arantes, um ser pecador, cheio de problemas, de defeitos, pecou, errou, ele tem que dar conta lá no céu, né? Tem que dar conta para Deus. Agora, o Pelé, reconhecido pelos seus feitos dentro dos campos, como esportista, conhecido em todo o mundo, quer dizer, você vai manchar, então, macular aquilo que ele fez dentro dos campos? Então, se formos fazer isso com todos os seres humanos, vamos pegar um cientista que descobriu uma vacina aí que salva vidas, né? Cientista que descobriu, estudou durante anos, está lá, só que a vida dele é podre.
daí você não vai usar a vacina, ou você não vai aplaudi-lo, você não vai reconhecer que foi um grande feito, né, ele ter descoberto a vacina para salvar vidas. Então é isso que nós temos que deixar claro. O Requião, que é o nosso Pelé da política paranaense e brasileira, ele tem a sua personalidade, né? Tem gente que diz, o Requião é grosso porque ele é um cara áspero, né, ríspido. Eu falo aqui com a maior franqueza. Tem motivos para ficar aqui bajulando o ex-governador, mas eu tenho uma relação de amizade e eu participei também do governo, né? Tinha uma convivência quando eu era dono de um jornal aqui na região metropolitana, no primeiro governo de Roberto Requião. E depois, ao longo do tempo, passei a fazer parte de sua equipe. Fui coordenador na TV Paraná Educativa. Viajava com o Requião por todo o Paraná. Nunca tive um problema, nunca ganhei uma bronca, nunca tive uma discussão, nunca fui humilhado. Porque quem fala besteira para uma pessoa que tem o conhecimento que o Requião tem, só vai levar, né? Vai levar na venta mesmo. Então, quando você não tem conhecimento, não sabe, é melhor se calar, né? Eu sempre discuti com o Requião, né, dentro da minha área, do jornalismo. Governador, vamos fazer agora? Seria importante o senhor ficar aqui? Seria importante o senhor falar isso sobre a inauguração? Então, eu sempre exerci esse meu papel, falando com conhecimento. Então, é preciso respeitar a história do governador Requião. Quem perde mais? É o presidente Lula, é o governo do Brasil.